Oi gente, meu nome é Aline Gonçalves, sou professora de Música e Sociedade da Escola de Música de Manguinhos e como sempre, aproveito esse começo da aula para convidar todo mundo para assistir os vídeos anteriores, assim vocês vão poder aproveitar mais as discussões que vão pintando nesse vídeo daqui, tá certo? Bem, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um gênero musical muito, mas muito conhecido aqui no Brasil, o samba. Os gêneros musicais não são como pessoas, né, que nascem certo dia, em certo local, tem lá o registro de nascimento. Eles se dão mais como um fluxo, uma prática que acontece entre muitas pessoas, é uma coisa que coletivamente vai se construindo. Por isso é natural a gente pensar que é difícil saber tal gênero nasceu nesse lugar, nessa data. É realmente uma coisa complicada. Eu digo isso porque tem gente que diz que o samba veio da Bahia, ou que veio de São Paulo, ou que veio do Rio de Janeiro. Essa é uma discussão que é bem complicada de se entrar, mas eu acho que a gente pode ficar com uma boa resposta dada pelo professor historiador Luiz Antônio Simas, que dá uma resposta bastante simples, mas que contempla todo mundo, que é: o samba do Rio nasceu no Rio, o samba da Bahia nasceu na Bahia, o samba de São Paulo nasceu em São Paulo. Né? No século XIX, era uma palavra usada para indicar festejo, dança, batuque. Na verdade, era uma palavra usada pelos invasores para todas as manifestações culturais praticadas pelos negros escravizados, que eles não tinham ideia do que era e também não tinham interesse em saber. Então a gente pode imaginar que seria natural que em diversas partes esses festejos tomassem formas específicas, né? Então esses sambas, essas festas poderiam se desenvolver de formas diferentes em lugares diferentes. A gente, em vez de ir em busca dessa resposta final, pode colecionar registros, né? Registros escritos, sonoros, de imagem, que vão enriquecendo essas diversas visões do que seriam as histórias dos sambas. Aqui pelo Rio se fala muito de dois polos possíveis onde essa efervescência do samba se deu. Uma na região que foi chamada por um tempo de Pequena África, que é a região portuária, assim, pensando no centro ali pela Pedra do Sal, onde se davam festas nas famosas casas das tias baianas, e outra frente que defende que o samba se firmou como gênero mesmo nas famosas festas da Penha, que se davam no mês de outubro, e que se uma música se firmasse lá, ela certamente era sucesso no carnaval. É importante dizer que nesse período o samba era perseguido, uma pessoa vista com um pandeiro podia ser presa. Esse processo de afirmação, de consolidação do gênero musical se deu fortemente na década de 1910, principalmente porque houve um registro, e um registro duplo. Foi um registro do som, com a gravação do que se diz ser a primeira gravação de um samba, do samba pelo telefone, e também o registro na Biblioteca Nacional da partitura dessa música. Na década seguinte, na década de 1920, disse que nasce no Estácio uma nova forma de tocar o samba, mais ritmado do que aquela que até então vinha se tocando. Essa forma de tocar samba tinha como particularidade a intenção de fazer que as pessoas andassem. E por que essa história? Existia já uma forma bastante estabelecida dos ranchos carnavalescos, que era a forma de desfile que a gente conhece até hoje, que existiam fantasias, as pessoas cantavam, as pessoas dançavam, existia até comissão de frente, porém o ritmo era outro. Então, a partir do momento que esses sambistas do Estácio começam a fazer o samba nessa intenção, há uma disputa também sobre o que seria o samba afinal. Era aquele samba que foi gravado na década anterior ou esse que estava se fazendo nesse momento? Uns diziam, olhavam para trás e falavam, não, isso é machista, isso não é samba. Aí os que faziam o samba mais lento falavam, isso é marcha, não é samba. E tudo afinal faz parte dessa mesma linha evolutiva do samba. Nos anos 30 e 40, com o advento da rádio, o samba ganha o país. Mas para ele entrar nesse espaço, ele teve que se adaptar, e essas adaptações foram um bocado sérias, porque nela muitas coisas da estrutura do samba tocado até esse momento mudaram. Algumas pessoas chamam esse processo de desafricanização do samba, porque a partir desse momento, muitas dessas músicas tiveram os tambores, principalmente os coros, retirados. E cada vez mais foi se ouvindo sambas com os elementos rítmicos lá presentes, mas sem os tambores, um processo de embranquecimento do gênero musical. Não foi só na instrumentação que o samba sofreu modificações para entrar nesse formato da rádio.
também na sua estrutura. Normalmente, o samba funcionava como uma espécie de brincadeira, a primeira parte sendo mais definida e a segunda improvisada. A própria autoria dos sambas não era muito definida, era uma coisa feita de forma coletiva mesmo. E no momento que se precisa registrar, esse tamanho precisa ser definido, o que vai ser cantado na segunda parte precisa ser definido. Então se estabelece uma segunda parte do samba que não era necessariamente estabelecida antes. De lá para cá, o samba realmente virou os sambas, né? É o samba de partido alto, o samba de break, o samba canção, o samba enredo, que é amplamente difundido e amplamente criticado também, por estar muito rápido, por já não se poder cantar, não se poder sambar, por estar servindo ao capital. E a gente que está estudando o gênero, para a gente é muito interessante olhar todas essas disputas, entender que um gênero ou qualquer manifestação cultural é vivo, né? Então ele caminha e está dialogando com tudo que está em volta. E fato é que o samba, hoje em dia, é por muitos considerado o gênero nacional brasileiro, né? Um gênero de extrema importância para o país. Então, gente, como um gênero que era perseguido em certo momento, de repente se torna o gênero nacional? É um caminho bastante tortuoso esse e merece muitas e muitas conversas e muitos capítulos de aulas. Eu recomendo que todo mundo se aprofunde mais nesse tema que é bastante interessante e fala muito da nossa formação. Para finalizar, quero deixar só um convite, dizer que na próxima aula eu vou falar de duas super compositoras de samba, a Ivone Lara e a Alessi Brandão. Espero vocês aqui. Até lá!